continua no ar aqui. O que você explica o jejum da seleção brasileira com Copa do Mundo? A gente vai igualar o que aconteceu em 94 agora. E qual é a sua explicação? Porque foi ampassando. Porque é fácil ganhar a Copa. Não é fácil. É um negócio simples. Ganhar a Copa é a coisa mais fácil. Não, calma aí, o Tele Santana agora, ele é técnico agora. Ele nunca jogou bola na vida. Ganhar a Copa. O velho não consegue bater um pênalti. Era goleiro. Deixa. Copa tem todo ano. O goleiro da Granja tá impossível agora. Deixa o goleiro. O Zete da Granja. O Libertadores tá mais fácil agora. Veloso, né? Calma aí. É fácil ganhar. Por que o Brasil tá com jejum? O Emílio bate falta agora. Nunca jogou bola na vida. Porra, o Brasil... Rogério Ceni. Não. Rogério Sênior. O Rogério Sênior tá impossível. Ganhar a Copa é a Você coisa não mais joga bola. Eu tô falando fácil, que quem já jogou... tá com jejum Quem agora. já jogou e quem já foi técnico entende. Porque ampassa... Porque é fácil ganhar. É Zico, teu nome? André, André, Daniel. o problema é o seguinte, cara. A Copa do Mundo, ela é uma competição que você, quando chega na questão do mata-mata, você não pode errar, é erro zero. Se você errar, a possibilidade de você voltar para casa é muito grande. E aí alguns times acontecem de num dia não tá muito legal e hoje você não tem aquele favoritismo absoluto. Quer dizer, a última seleção que ganhou uma Copa do Mundo, o primeiro jogo ela perdeu para a Arábia Saudita, cara. É. Né? Que foi a Argentina. Que é time ruim, hein? Tá bom. E dependendo... aí teve condições de... Bom, acordou. Já na primeira derrota. Mas não tem um craque pra Não, é torneio, pô. Torneio. Não tem um cara que resolve. Copa do Mundo é torneio, pô. Posso dar um exemplo que não é torneio? A Alemanha, quando foi campeã em 2014, era um time que estava organizado. Fez Me parece que o Brasil é um time... foi organizada. Foi organizado. Foi se organizando. O Brasil está se organizando? Se preparou. O que acontece é existem algumas situações na Copa do Mundo que são benéficas. Por exemplo, o Brasil começou, a última que ganhou em 2002, o time que ganhou não era o que começou a Copa. Não sei se vocês lembram, quando entrou o Kleberson, o time ficou organizado para aquele tipo de tática que o Filipão queria. Então, a entrada, você vê, a entrada basta de um jogador. Ele mudou tudo ali, ele liberou o Gilberto Silva, liberou o Cafu, liberou o Roberto Carlos, o Edmilson encostava às vezes, arrumando. Né? Ou fazia um líbero por trás, ou fazia pela frente. Mas falta um craque pra ser confiado, Não, não tem? mas não é por isso. É que Não é. eu acho que, a meu ver, nessa última Copa do Mundo, que o Brasil perdeu para a Croácia, que ganhou de 1-0. Isso. Quer dizer, ali você vê um erro, que foi um erro claro 4 de minutos. posicionamento, porque aonde foi o grande problema? Na lateral direita. Certo. Então, no momento que você faz um gol, cara, ali você não pode nunca mais, até terminar a prorrogação, levar um contra-ataque, cara. Você ganhando o jogo numa prorrogação. Mas a questão é se o Brasil estava se preparando. É essa a questão. Aí o Tite fez o quê? O Tite pegou um jogador com características mais defensivas, que foi o Fred, para justamente fazer aquilo ali. E foi ele que estava lá na frente. O goleiro. No jogo. Aonde ele devia estar atrás de não ter que sair, não precisa sair. Não tem como lá, controlar o futebol, que você está falando, é isso? E às vezes você não tem como controlar um jogador, uma ação do jogador. Ô, Galo, eu até entendo o que você tá falando, mas o Brasil não jogou nada nas duas últimas Copas. Não, o Brasil é ruim. Quem é? Mas ele tem razão. Mas eu tô errado. Vai passar pano. Eu tô errado. Então quem Você vai passar pano. Quem perdeu pra Arábia e foi campeão, fez uma Copa maravilhosa. No final resolveu. Não fez. Mas ganhou, não ganhou? Mas o Brasil na Rússia. É torneio, bicho. Torneio é assim. Mas aí você não pode jogar bem porque é torneio? Torneio não tem lógica. Muitas vezes não precisa tá jogar brincando. bem. É igual pênalti. Tá brincando. Não, deixa eu falar. Vocês não entendem de futebol, nem o Zico. Você tem que não errar. Uma coisa é jogar bem, é ganhar um campeonato de ponta a ponta. Não. Outra coisa é você jogar um torneio que você, num jogo, você pode errar e ir embora pra casa. Sim, de fato pode acontecer. Esse é o problema. Mas você acha que o time do Brasil vem se preparando para isso? Aquela própria Itália lá também veio cambaleando lá. De 82. 82 veio cambaleando. Eles classificaram porque fizeram um gol sem ter
nenhuma vitória. E aquele time era espetacular. E era o melhor time da Europa. puta timaço. Era a base, que era a Juventus. Mas ninguém fala que vocês jogaram mal. Mas é totalmente diferente. Eu converso com ele. Não, mas é diferente. Não é exemplo, diferente, totalmente não. É diferente. futebol, é igual. Esse título, todo mundo fala que o Brasil mereceu ganhar. Verdade. Ponto. Todos os últimos Olha, títulos tá do nervoso. Brasil, Não adianta isso. ninguém falou que o Brasil jogou Em bem. 2018, por exemplo, teve um momento que, no momento que estava, que lembra que o Marcelo parece que se machucou. Sim. Tá? E o Neymar estava jogando pelo lado esquerdo. Tá? Então, quando o Neymar está o Marcelo, a característica dele é de ofensiva. Sim. E aí, o espaço do Neymar, ele muitas vezes tem que ir para o meio, porque o Marcelo chega. Certo. Tá? Quando entrou o Felipe Luiz, o Neymar cresceu, porque o Felipe Luiz não passava tanto como passa o Marcelo. Então, o que aconteceu? O Marcelo voltou, a escolha, tudo bem, escolheu ali. Agora, o cara estava voltando num jogo decisivo. O que o treinador da Bélgica fez? Botou as melhores jogadas em cima do Marcelo. E os 2 gols da Bélgica surgiram por ali. Isso. Não é que o Marcelo tenha jogado mal ou estivesse mal, não é isso. Mas é que o cara tá voltando, ficou aí 3 jogos sem jogar, não sei, ele usufruiu daquele espaço. Entendeu? Então, algumas situações, se você não tiver com atenção total no jogo em si, de erro zero, você vai embora. Não é questão de jogar bem ou não jogar bem. Copa do Mundo não tem importância jogar bem ou não jogar bem. Você tem que ganhar e pronto. Sim. É o que todo mundo quer. A Itália, por exemplo. Mas lembram da sua seleção por jogar bem. Exatamente. Mesmo não tendo Mas mais. bom aí exemplo. são casos que, você tem no mundo da bola, você tem a Holanda de 74 e tem a Hungria de 54. E acabou. Mas não é, que aquela seleção dava olé. Mas lá com a Rússia, com a União Soviética também quase perdeu, caiu. né? Parou duro, não é fácil. Não, jogava ganhou de 3-1 da Argentina, mas vocês estão dando olé. Não, a gente quer que ganhe dando olé. Não é que não é essa quer ganhar a Copa do Mundo. O Romário dando olé. resolveu em 94 e acabou. Jogou bem, é a seleção mas que a gente não, lembra. Não jogou bem 94 também. Foi um teve jogo nos sofrimento. pés. Foi Ronaldo e tempo, Rivaldo. foi um Foi sofrimento. sofrido, velho. Não foi sofrido. Ô, Zico, agora, 94. pegando a margem no que o Zuckerman falou, se a seleção está se preparando, tendo em vista que aqui no Brasil a gente tem mais de 60% de técnico estrangeiro, você acha que a vinda do estrangeiro para a seleção, você acha que dá uma organizada? Porque a gente tem muito jogador bom que está lá fora, jogador de alta performance, você acha que está faltando um técnico para organizar a casa mesmo, não? Mas não é necessidade de ser estrangeiro ou brasileiro. Nós temos brasileiros bons aqui, que podem ser até. O que eu acho é que você não pode fazer diferença do jogador que está jogando no futebol brasileiro para o jogador que está. O jogador que está jogando lá fora é mais fácil. Por isso é que tem muita gente querendo sair cedo, porque sabe que ele está sendo mais visto se jogar lá fora e mais possibilidade de jogar na seleção do que estando jogando no Brasil. Então eu acho que isso é que é um grande problema. Você não pode ter uma seleção brasileira com 26 jogadores, você tenha somente 3 que jogam no Brasil e os 3 são terceiro reserva. Só tinha o goleiro do Palmeiras, o Pedro e o Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro. E eles não jogaram contra Camarões, que jogou todo mundo. Mas nós temos uma seleção brasileira, você acha? No Brasil? Perdeu de Camarões, né, bicho? Perdeu de Camarões. Eu quero ver se Perdeu de Camarões. Se você der uma condição para eles, passar da confiança, nós temos muitos jogadores bons no Brasil. Muitos jogando no Brasil. Agora, corre o risco de que ele jogar um jogo na seleção, vem aqui um cara e Camisa pega. pesa também. Eles estão